E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos lá para mais uma aulinha. Bom, hoje a gente vai ver aí conectores coordenados, a parte de exercícios, tá? A gente vai começar a nossa bateria de exercícios, até porque a nossa aula anterior, nosso vídeo anterior foi a aula sobre os conectores coordenados, vendo a teoria toda, né? Explicando o que eles são e vendo os 5 tipos lá, os explicativos, os conclusivos, os alternativos, os adversativos e os aditivos, certo? Então vamos lá. E aí o que a gente vai fazer? Vai pegar frases e ficar olhando para os conectores coordenados que estão destacados e classificar cada um desses conectores, tá? Nas frases que vão vir por aí. Então bora lá? Bora lá. Olha só. Primeira frase. A gente sempre vai fazer o seguinte com cada frase. Separar as frases e onde está o conector, tá? Certo? E aí relembrar, dependendo do caso, qual é aquele... Onde aquele conector está, qual é a galera a que ele pertence, e aí a gente vai classificar. Tá legal? Bom, vamos lá. A primeira frase diz: comece a música porque a festa precisa começar. Bom, aqui nessa frase, a primeira frase é o comece a música. Depois está lá a segunda frase, que é a festa precisa começar. Certo? Bom, onde é que começa a segunda frase? Começa depois da primeira, sendo introduzida ali pelo porquê. Certo? Bom, o porquê, o pois e o que a gente estudou, né? O porquê, o que e o pois, eles são conectores de que tipo? Eles são conectores do primeiro caso, né? Eles são conectores explicativos, né? Conector explicativo. Se você quer um reforço aí, uma garantia, repare que aqui na primeira frase você tinha o comece. Comece é um verbo no imperativo. Lembrando que eu expliquei, verbo no imperativo é um verbo que expressa ou ordem, ou pedido, ou desejo. Ordem, pedido, desejo, súplica, vontade, né? Não se esqueça que verbo no imperativo tem a ver com o modo do imperador, que é o modo de mandar, né? De pedir para que alguém faça alguma coisa, certo? De ordenar. Tranquilo? Tá? Então, esses conectores, o pois, o porquê, o pois, quando está antes do verbo, né? O que ou o porquê, né? Vindo depois de verbo que expressam ordens, e o pois estando antes do verbo da oração em que ele está inserido, aí você vai ter um conector explicativo. Beleza? Tranquilo? Depois, segunda frase, podemos? Segunda frase diz o seguinte: Marcelo não fala nem reclama do mundo. Bom, a primeira frase é Marcelo não fala. A segunda é reclama do mundo. A segunda frase começa logo depois da primeira, sendo introduzida aqui pelo nem. O nem a gente viu que ele pode ser duas coisas, né? O nem ele pode ser ou alternativo, né? Ou alternativo ou aditivo, certo? Como é que é a diferença? Para ser alternativo, ele começa a frase, né? Aí vem a frase. Ele começa o período, vem a frase. Aí vem outro nem, outra frase. E assim por diante. Certo? Para ele ser aditivo, você tem que ter na primeira frase palavra
de valor negativo, vou botar aqui palavra negativa, e aí depois vem o nem começando a segunda frase. Então é isso que a gente vai procurar logo, tá? Então olha só, se tem o nem aqui, eu vou olhar na primeira frase e vou observar aqui que tem um não. O não é uma palavra de valor negativo. É uma palavra de valor negativo. Quando isso acontece, eu nem perco tempo, né? Quando isso acontece, o nem que está aqui é um conector de que tipo? A gente acabou de lembrar. É um conector aditivo. Lembrando, quais são as palavras de valor negativo que podem aparecer antes? O nem equivalendo ao não, o ninguém, o nada, o nenhum. Tá claro? Tá? Se esqueceu isso, relembra lá a teoria depois. Tá? Belezinha? Joia? Bom, tá aí a frase 2, vamos lá para a frase 3. Frase 3. Frase 3 diz: todos saíram cedo. Deixa eu puxar aqui para você copiar. Bom, frase 3 diz: todos saíram cedo além de você. Ó, a primeira frase é: todos saíram cedo. Depois tem o além de você. Aqui é o de você ter saído cedo, né? Só que não foi repetido o mesmo contexto. Beleza. A segunda frase começa, logo depois da primeira, sendo introduzida aqui pelo além de. Ó, o além de é o nosso conector. E é um conector de que tipo? Se eu não me engano, foi o último que eu listei de todos eles. Né? Quando você teve lá o e, o nem, mas também o não só, como também, não só, como ainda, não somente, como também, né? Esses conectores servem para introduzir a ideia de soma. Ó, todos saíram cedo e mais você, certo? Certo? Aqui tem uma ideia de soma. Joia? Então, quando tem ideia de soma, é adição. Conector de adição é chamado de conector aditivo. Foi? Beleza? Sem mistério, hein? Tá? É só relembrar lá os conectores aditivos. Quais foram os conectores aditivos que a gente estudou? Os aditivos foram os aditivos, vamos dar uma relembrada rápida aqui no cantinho. Foi o e, né? O nem, o mais também, aquelas correlações não só, não somente, não apenas. Com o como também, com como ainda. O mais ainda. E por aí vai. Né? Tinha o outro sim. O sequer. O demais. O ademais. E o além de. Tá? Belezinha? Foi? Lembramos aí rapidinho os conectores aditivos. Já vai ficando a colinha aí, tá?
E a gente não precisa voltar para rememorar isso, tá? Bom, vamos lá. Frase 4, podemos? Frase 4 diz: faça logo as tarefas, pois já temos que sair. Ó, a primeira frase diz: faça logo as tarefas. A segunda é: pois já temos que sair. A segunda frase começa depois da primeira. Quem vai juntar, conectar uma frase à outra é o pois. Certo? Então, juntou, conectou aqui. Ele já é o nosso conector. Qual é a situação do pois? O pois, a gente tem que lembrar sempre. O pois, ele pode ser explicativo. O pois pode ser explicativo. E pode ser conclusivo. E aí, relembrando, quando é que ele vai ser conclusivo ou explicativo? Para ser explicativo, ele tem que estar antes do verbo da frase em que ele está inserido. Para ser conclusivo é o contrário, ele tem que estar depois do verbo da frase em que ele está inserido. Certo? Então basta a gente olhar para ele e para o verbo da frase dele, que é a segunda frase. Ó, qual é o verbo da frase dele? Qual é? A frase é o já temos que sair. Ah, essa expressão verbal aqui, ó, temos que sair. Aqui está a expressão verbal. Aqui é a expressão por quê? Porque tem mais de um verbo aqui. Só um detalhe, toda expressão, que significa que quando você tem mais de uma palavra dando a mesma ideia gramatical, é chamada de locução. Aqui é uma locução formada por verbos, é uma expressão formada por verbos, então é chamada de locução verbal. Tá? É quando tem dois ou mais verbos fazendo o sentido de um só verbo. Tá? Tranquilo? E aí, o conector está antes? Está antes. Está antes. O conector está antes do verbo. Se ele está antes, do verbo, qual é o valor desse pois aqui? Ah, se ele está antes, eu já nem perco tempo. Já tenho a cola ali, já lembrei. Então, antes do verbo ele é explicativo. Ele introduz uma frase explicativa. Beleza? Foi? Joinha? Na paz? Vamos lá para 5? Frase 5. Frase 5 é praticamente a mesma coisa. Né? Você tem aqui, ó, de novo, faça logo as tarefas. Aí vem lá, começando a segunda frase, já temos, pois, que sair. Ó, tá aqui a segunda frase. Certo? Lá em cima estava no final, aqui o pois está na meiuca. Está no meio, está no miolo. Certo? Então tá aqui o pois. Bom, você já viu que ele está no meio da frase. Né? Ele está no meio da frase. Se ele está no meio da frase e está ali no meio do verbo, não está no meio? Olha aqui, ó. Olha a locução aqui, ó. Temos. Começou aqui, veio o pois, se meteu no meio. E aí tá aqui o final do verbo. O que sair. Então o pois mudou de posição. Não está mais antes do verbo. Se não está mais antes do verbo, eu nem penso, ó. Quando ele não está antes do verbo, olha aqui em cima a anotação no 4. Se ele não está mais antes, ele está depois. Se ele está depois, ele é um conector agora de que tipo?
introduzindo o que agora? Uma conclusão, um encerramento de raciocínio. Joia? Um desfecho de argumento, uma finalização de frase, de argumento, de ideia. Tá beleza? Tá? Aqui ele tá no meio do verbo, no caso aqui da locução verbal. Certo? No meio da expressão verbal. Tá? E aí no meio, serve como depois? Serve. No meio ou no final. Tá? O que ele não pode estar é antes. Se tiver antes, é explicativo, tal como foi na frase 4. Tá legal? É por eliminação. Não tá antes, então, né, se tivesse antes, seria explicativo, tal como foi na frase 4. Não tá antes, aí já necessariamente vai ser conclusivo. Tá maneiro? Tá? É só eliminar a posição. Tá antes, é explicativo. Não tá antes, vai ser conclusivo. Tá? Vamos lá para a frase 6? Na frase 6 você tem aqui: nem chore, nem faça cara de santo. Primeira frase é o nem chore. Aí começa a segunda, vem o conector nem. E depois o faça cara de santo. Beleza. Tá lá o nem fazendo a conexão. O nem a gente lembrou aqui em cima, né? Ainda há pouco. Qual foi a frase que a gente lembrou? Na frase 2, ó. O nem, ó. Se tá no começo, vem a frase, vem outro começo, outra frase, aí é alternativo, mas tem que ter cuidado porque, né, tem que ver se esse nem não vai ter valor de palavra negativa. Tá? E aí vamos ver se esse camarada aqui no início tem valor de palavra negativa. O que você tem que fazer? Tem que tentar substituir pelo não. Né? Se der para substituir, ele não é conector, então não vai ser alternativo. Quer ver? Olha aqui. Esse nem aqui, do nem chore, ele pode ser lido como isso aqui, ó. Você pode dizer essa frase assim, ó. Não chore, nem faça cara de santo? Pode, né? Pode. Então, o que significa aqui? Que esse primeiro nem não é conector, ele é um não. Ele é uma palavra de valor negativo. Se é uma palavra de valor negativo, quem é o nem que está conectando a segunda frase com essa? É um conector de que tipo? Se na primeira frase tem valor negativo, o nem da segunda é um nem aditivo. Tá maneiro? Foi? Ficou separadinho, né? Vamos lá. É um nem aditivo. Beleza? Tá? Na paz? Na paz, né? Então vamos lá. Próxima frase. Próxima frase, frase 7. Frase 7 diz: comeu toda a comida e não gostou. Bom, a primeira frase é comeu toda a comida. Segunda frase começa aqui depois da primeira, mas tem o conector ali, tem o não gostou. Beleza. Conector é o e. Conector é o e. O e é um conector, beleza. É um conector de que tipo? Vamos lá. Tipicamente, o e, a gente lembrou, ele é aditivo. Tipicamente, o e é aditivo. É para somar informação. Mas ele pode ser adversativo.
Quando é que ele pode ser adversativo? Isso é, para introduzir ideia de oposição, de contra-argumentação. Eu dei um exemplo rápido quando eu expliquei essa matéria, quando eu falei do agora e do já. Quando eu falei lá, ele ia sair. Não vai mais. Eu botei lá para vocês. Se eu digo sim, ia sair. Ele ia sair. Agora não vai mais, ou já não vai mais, ou ir não vai mais, aí o que você tem é a ideia de oposição, porque você está opondo o sair versus o não sair. Certo? Beleza? E repare que aqui ainda tinha um detalhe que eu tinha frisado para vocês. Eu falei para vocês que quando o e normalmente está seguido do não, cuidado, porque costuma ser oposição. Vamos conferir e ver se foi isso o caso da frase 7? Olha só, você tem aqui, o cara comeu toda a comida. Bom, se o cara comeu toda a comida, é porque provavelmente ele gostou ou não gostou? Provavelmente gostou, Porque se estava ruim, de alguma maneira, ele não ia comer toda a comida. Você fala assim, mas por educação a pessoa come. Tá, beleza. Mas a princípio, eu estou considerando que a pessoa gostou. O pressuposto é de que a pessoa gostou. Só que o que foi dito na segunda etapa? Que a pessoa não gostou. E repare que o e aqui acaba vindo junto de quem? Do não. Então o que a gente tem aqui de verdade, é um valor de oposição. Entre o gostar da comida, entre o gostar e o não gostar. Se ligou? Então esse conector E aqui, ele não é aditivo. Ele é adversativo, ele é de oposição. Ele mostra uma oposição entre os argumentos aqui, tá? Entre os fatos aqui. Beleza? Tranquilo? Frase 8. Podemos? Vamos lá para a frase 8. Acredite na vida que as coisas melhoram. Bom, primeira frase é: acredite na vida. Segunda frase começa aqui depois da primeira, introduzida ali pelo que é o nosso conector. E a segunda frase é as coisas melhoram. Então tá aqui o que já vai ser o nosso conector. Bom, já mencionamos, já lembramos o que, O porquê. O porquê. O que e o pois antes do verbo são os conectores explicativos. Certo? Sendo que no caso do que e do porquê, você confere ainda ver se tem verbo expressando ordem pedido antes. Eu tenho aqui o que. Já poderia arrematar dizendo logo que é explicativo? Poderia, mas vou aproveitar e dar uma conferida aqui no acredite. Acredite, olha o que eu tenho no acredite. Quando alguém fala assim, acredite na vida, o cara tá te dando sugestão, tá te dando a ideia, tá te dando
né? Fazendo um pedido aí, quase que um pedido. Isso também é verbo no imperativo, né? No modo do imperador. Né? Não precisa pensar no imperador como uma pessoa cruel, não. Né? Tem gente que pensa só como pessoa cruel, não necessariamente, tá? Então aqui você tem um sentido de ordem, de pedido. Aqui a pessoa está te fazendo pedido, acredite na vida. Custa nada, certo? Beleza? Então, se eu tenho aqui verbo no imperativo e depois veio o quê? O porquê, eu nem perco tempo. Agora eu estou certíssimo do que eu estou fazendo. Aqui eu estou diante de uma frase introduzindo uma explicação. Então, esse conector aqui tem valor explicativo. Tá tranquilo? Tranquilo? Foi a 8? Vamos lá para a 9? A 9 diz: ele viajou pouco este ano, mas também a crise está grande. Bom, primeira frase é: ele viajou pouco este ano. Depois vem a segunda frase, iniciada pelo mas também, né, juntando a primeira frase com a segunda. E a segunda frase é: a crise está grande. Aqui você tem o mais também. Opa, a gente listou o mais também ainda há pouco, né? Onde foi que a gente listou? Vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, a gente teve aquela listagem maior que eu fiz aqui, ó. Na frase 3, ó, os conectores aditivos, quais foram? E nem mais também. Né? Tinha aquelas correlações não só, como também, não somente, como ainda, não apenas, mas ainda. Outro sim, sequer, demais, ademais, né? Certo? Ainda tinha um tampouco que eu não botei ali. Beleza? Então aqui, ó. Se eu tenho mais também, eu nem perco tempo. Eu não tenho como confundir esse cara com nada. Até porque eu também me dá o reforço de adição. Certo? Então aqui a gente tem um conector aditivo. Na paz? Foi? Depois, frase 10, podemos? Frase 10 dizia o seguinte: soltar balões provoca incêndio em matas. Essa é a primeira frase. A segunda começava com portanto é crime. Tá lá o conector portanto, começando a segunda frase. Portanto, né? Aqui a gente tem que lembrar da segunda lista de conectores que a gente teve, né? Os conclusivos, que é uma lista grandinha, né? Os conclusivos que a gente teve, quais foram? Né? O logo, o portanto, o por conseguinte, o consequentemente, o enfim, o então, o ora, o assim sendo, o sendo assim, o desse modo, o dessa feita, o dessa parte, o destarte, o dessarte,
Tinha mais outros, em suma, em resumo, né? Em síntese, tá? Bom, enfim, lembramos alguns aí. Ó, se o portanto pertence ali à categoria dos conclusivos para encerrar raciocínio, né? E você sabia disso, aqui também não tinha que titubear, bastaria, é claro, ter esse cara já bem informado na sua cabeça que ele é um conector para encerrar argumentos, encerrar ideias, encerrar raciocínios, tá? Beleza? Então era um conector conclusivo, essa frase é uma conclusão, tá? Soltar balões provoca incêndios e matas, portanto é crime, é a conclusão, né? Aqui meio que óbvio em função de uma legislação já que deveria ser conhecida. Tá legal? Bom, legislação que eu digo leis, né? Frase 11. Frase 11 diz: Marcelo não viajou como ainda, não só viajou como ainda comprou vários presentes. Né? Essa é a frase 11. Então vamos lá. Primeira frase, qual foi aqui? Marcelo não só viajou. É a primeira. Começando a segunda frase com como ainda, veio lá a segunda frase com o comprou vários presentes. O conector é o como ainda. Opa, falamos ainda há pouco desse cara, quando falamos aqui do mais também. Quando você tem as correlações não só, né, ou não somente, ou não apenas na primeira frase, e a segunda começa com como ainda, com como também, ou com mais ainda, ou com mais também, não perca tempo. Quem é que você tem aqui na frente? Quem é? Quais foram os conectores que a gente viu nessa hora? Vamos relembrar? Foi frase 3, né, que estava lá a listagem? Frase 3, ó. Ó. Não só, não somente, como também. Ele é o conector de que tipo? Para somar informação. E realmente é uma soma de informação? O cara viajou, mas não foi só isso que ele fez. Ele fez mais coisas. Ele comprou presente. Ele podia ter viajado e não ter comprado presente. Ele fez mais uma coisa aí, né? Então aqui você tem conector aditivo. Certo? Beleza? Aqui você tem no como ainda o conector aditivo. Na paz? Bom, vamos lá para a frase 12? Frase 12 diz o seguinte: Fernando come muito, sendo assim está acima do peso. Bom, primeira frase aqui é Fernando come muito. Segunda frase, começando depois da primeira, começa ali com sendo assim e tem aqui o está acima do peso. Quem está fazendo a junção, a conexão é o sendo assim, que a gente mencionou aqui na frase 10. E a listagem está no seu visual. Né? Esse conector, sendo assim, está aqui, ó, listado. Ó. Na listagem azul, segunda linhazinha aqui no final. Ó. Tá me vendo marcar? Vou marcar com marca-texto em amarelo. Melhor para você ver. Aqui, ó. Sendo assim, é um conector de que tipo? Conclusivo. Se eu tenho isso já na minha memória, qual é a vantagem de você estudar? Né? Estudar dá essa vantagem. Você já ter na cabeça, não perde tempo. Né? Tem que memorizar? Tem. A gente memoriza tanta coisa. Né? A começar tem que memorizar o nosso nome, né? O nome dos parentes, primos, colegas. Memoriza tanta coisa, um monte de nome de personagem, de filme, de jogo. Isso aí é mais uma coisa para memorizar, então é isso aí mesmo, tá? Certo? A história da humanidade se dá por memorização da cultura dela, então é isso aí.
Tá? Então aí você tem um conector conclusivo. Essa frase encerra um raciocínio, né? Aqui de uma obviedade, né? Se o cara comeu muito, ele tende a engordar, tende a ficar acima do peso, certo? Beleza? Não tem jeito, vai estar consumindo mais do que gasta de energia por dia. É inevitável, tá? Não sei que a pessoa tem um metabolismo muito loucamente acelerado. Beleza? Tudo bem, gente? Frase 12? Tô indo para 13, hein? Frase 13 diz o seguinte: consideramos a vida trabalhosa, ademais cansativa. Bom, primeira frase foi: consideramos a vida trabalhosa. Segunda frase começa depois da primeira, ali com ademais, que é o nosso conector. E aí vem ali o cansativo. O demais, o ademais também já foi listado aqui. Aonde? Lá na frase 3. Né? Quando você tem o eu, nem, mas também, não só como também, não apenas como ainda, não somente, mas ainda, né? Depois, o outro sim, o sequer, o tampouco, o demais, ademais, além de, você está diante de conectores de que tipo? Viu aqui em cima? Eu passei rapidinho, né? Aqui, ó. Aqui, ó, o ademais aqui, ó. No finalzinho da listagem, aqui no cantinho da listagem da frase 3. É o penúltimo ali que eu botei. Então aqui, o ademais, se também eu lembro dele na minha memória, se eu estudei, tá tudo direitinho, o ademais, o demais, o além de, o sequer, o outro sim, o tampouco, são conectores aditivos para somar informação, né? Ela não é só trabalhosa, ela também cansativa, também é uma soma, certo? É isso, né? Mais isso. Tranquilo? Beleza? Tranquilidade a 13? Tô indo para 14, hein? Indo para 14. 14 diz o seguinte: nossas florestas estão devastadas, contudo, ainda são lindas. Bom, a primeira frase aqui é o nossas florestas estão devastadas. Segunda frase, começando com contudo, que é o nosso juntador de frase, é o nosso conector. E vem ali depois o ainda são lindas. Vou marcar aqui o conector e já anotar que ele é o que conecta aqui, conector. Beleza. Esse conector é de que tipo? Também listamos. Listamos? Ah, não, essa listagem a gente ainda não botou. É? Essa não botou. Essa listagem que está o contudo é a listagem do mais, porém, todavia. Essa galera é qual, galera? Ah, é a dos conectores de oposição. Dos adversativos. Quais foram os conectores de oposição que a gente teve? Comecei a listar aqui rapidinho, mas vou escrever de novo. O mais, o porém, o todavia, o contudo, o no entanto, o entretanto, e eu botei lá o agora, o já, o e não, e tinha botado não obstante quando vem verbo indicando o fato. Sim? Beleza? Então, olha só.
Se o contudo está nessa listagem, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, eu falei até para vocês que esses 6 primeiros são clássicos. São clássicos, são conectores adversativos que a gente tem que ter sempre na cabeça, porque esses são os habituais adversativos, né? São comumente tidos como adversativos, ninguém discute isso, tá? Então são conectores de oposição para a gente contra-argumentar, fazer uma ressalva, etc, tá? Ele diz aqui, ó, nossas florestas estão devastadas, no entanto, contudo, mas ainda são lindas. Onde que está a oposição aqui? Aqui é entre o lindas, né, e o estar devastadas seria o estar não lindas. Certo? Seria essa oposição aqui. Beleza? Tranquilidade? Enxergou isso aí? Legal. Então vamos lá para a 15 e última dessa primeira bateria. Vamos lá. Frase 15 diz o seguinte: a história é essa. Por um lado triste, por outro alegre. Bom, a primeira frase diz: a história é essa. Aí vem lá. A segunda, começando com por um lado triste, por outro alegre. Aqui já tem um conector, né? Mas eu vou pegar aqui. Pá. Aqui veio todo recortado. Aqui com esse conector fica todo recortado. Mas o conector que interessa pra gente é o por outro. Apesar do que o por um lado também é conector. Tá? A gente vai classificar esse, mas de lambuja a gente classifica o outro. O por um lado e por outro lado, cara, ainda não apareceu. A listagem dele também não apareceu, mas ele estava onde? Na listagem dos conectores que indicam outra opção, ou oscilação, que são os conectores alternativos. Né? Quais foram os conectores alternativos que a gente estudou, que a gente teve listados? Né? O ou, o ora, o quer, o seja, o nem, o já. A gente teve lá o por um lado, por outro lado, e eu botei ainda o de um modo e de outro modo. Então, quando eu ensinei essa listagem lá para vocês, se você já tivesse botado isso na cabeça, eu acho que já tinha resolvido a parada, de cara. Eu aqui ainda estou pausando para te lembrar, né? Principalmente se você não viu a aula de teoria. Então aqui, ó, se eu tenho lá o por um lado, por outro lado, esses dois conectores, vou classificar os dois, tá, galera? São dois conectores alternativos, né? O que interessava para a gente era o por outro, mas já estou aproveitando e classificando por um lado também. Beleza? Tranquilidade? Ele mostra o quê? Mostra opções, né? Ou oscilação de opções, coisa do tipo.
Tranquilidade? Belezinha? Foi? Então é isso aí, foi a nossa primeira bateria, né? Vem mais por aí, beleza? Estuda, treina e fui!